Você teria coragem de entrar em um romance que começa com máscaras? Isabela, uma mulher que decide esconder sua beleza para testar se alguém teria ousadia de olhar para o coração dela, e Afonso, um milionário frio que carrega feridas que nunca admite. Eles se encontram em um jantar aparentemente banal, mas desde o instante em que seus olhares se cruzam, abre-se um perigoso desafio entre verdade e mentira, entre orgulho e medo. Não é apenas uma história de amor, mas uma jornada de despir, camada por camada, até se encontrar no olhar do outro. E quando, enfim, o amor se faz ouvir, será forte o bastante para superar segredos que ameaçam separá-los. Lisboa mergulhava em uma noite úmida, onde as ruas de paralelepípedos brilhavam como espelhos sob a luz amarela dos lampiões. No céu, nuvens pesadas como véus cinzentos deixavam cair uma fina garoa, como se a cidade sussurrasse um fado melancólico. Isabela apertou o sobretudo largo contra o corpo, os braços enlaçando sua silhueta frágil, como quem deseja se esconder não só do frio, mas também da inquietação que lhe pesava no peito. Cada passo ecoava sobre o chão molhado, lembrando-a de que estava entrando em um jogo arriscado, uma decisão capaz de libertar, lá ou esmagar a frágil confiança que ainda restava. Diante da vitrine fechada de uma loja, Isabela parou. A luz difusa do poste revelava, no reflexo do vidro, um rosto quase irônico. O cabelo antes sedoso estava preso em um coque desgrenhado, fios rebeldes escapando de todos os lados. Os óculos grossos de armação preta escondiam quase todo o brilho azul que sempre atraía olhares. As roupas largas apagavam as curvas que tantas vezes haviam feito cabeças se virarem. Restava apenas uma figura apagada, uma sombra entre milhares de mulheres que cruzavam Lisboa todos os dias. "Está feito", murmurou, os lábios trêmulos soltando uma pequena nuvem no ar frio. "Hoje serei apenas uma mulher comum." As palavras soaram leves, mas dentro dela pesavam como um juramento. Durante anos, Isabela carregara o cansaço dos olhares insistentes, dos elogios vazios, dos toques que ignoravam sua alma. Via um rosto bonito, um corpo sedutor, mas nunca alguém disposto a olhar além. Mesmo nos romances passageiros, era só uma imagem, nunca uma história. Por isso, quando Beatriz, sua amiga vibrante, insistiu que ela deveria aceitar um encontro às cegas, Isabela resolveu transformá-lo em um experimento. "Confia em mim, Isa. Ele é diferente", dissera Beatriz, os olhos brilhando como quem acreditava em milagres. Mas Isabela não acreditava em diferença alguma. Ela acreditava em si mesma e queria saber, sem a aparência, alguém ainda teria coragem de ficar para ouvir um coração? O som distante dos sinos lembrou-lhe que a hora estava próxima. Apertando a alça da bolsa, respirou fundo e voltou a caminhar. A Rua Augusta se estendia diante dela, como um rio onde luz e sombra se entrelaçavam. Os cafés ainda fervilhavam, o tilintar de talheres misturava-se às gargalhadas, mas para ela tudo parecia distante, borrado. Isabela caminhava como uma sombra. A mulher que antes brilhava em festas agora tentava desaparecer na multidão. O restaurante Alfama surgiu na esquina, com suas paredes envidraçadas e a luz dourada convidativa. Lá dentro, Afonso a aguardava. Embora nunca o tivesse visto, o nome já fazia seu coração estremecer. Uma melodia estranha, elegante e levemente ameaçadora. Por um instante, parou diante da porta. A mão pousada na maçaneta de bronze tremia. Deveria fugir? Confessar a Beatriz que não tinha coragem? Mas então lembrou quantas vezes fora esquecida em conversas que só viam seus lábios vermelhos. Uma chama frágil se acendeu em seu peito. Não, dessa vez ela descobriria a verdade. Isabela empurrou a porta e entrou. O calor a envolveu de imediato, misturado ao aroma de vinho, madeira antiga e o inconfundível cheiro de peixe grelhado de Lisboa. Um fado ecoava ao fundo, a guitarra chorando como a respiração da velha cidade. Alguns olhares seguiram sua figura apagada, mas logo se desviaram. Nada daquele desejo voraz a que estava acostumada. Pela primeira vez em muitos anos, Isabela sentiu-se invisível. E, estranhamente, aquela invisibilidade lhe trouxe um sopro de liberdade. O garçom a conduziu até uma mesa no canto. Afonso já estava lá. Não se parecia em nada com o que ela imaginava de um homem rico, sem ostentação,
sem alarde, apenas a postura ereta, o terno cinza abraçando ombros largos e os olhos cinzentos fixos no relógio de prata. Quando ela se aproximou, ele ergueu o olhar, e aqueles olhos tocaram os dela como uma lâmina silenciosa, não para julgar, mas como se quisessem penetrar em sua alma. Isabela estacou, esperando a sobrancelha arqueada de desprezo, o olhar entediado que tantas vezes recebera. Mas em vez disso, Afonso se levantou. Puxou a cadeira para ela com um gesto firme e cortês, os lábios soltando uma frase curta. Então você veio? Não soou como uma pergunta, mas como uma certeza. Isabela piscou, confusa. Como ele podia ter tanta convicção? Será que Beatriz lhe contara algo? Ou seria apenas o costume de um homem confiante demais? Ela se sentou, forçando um sorriso tímido, os dedos ajustando nervosamente os óculos. Os ombros se encolheram, como quem deseja esconder o mundo inteiro. Afonso voltou a se sentar, os olhos fixos nela, observando cada detalhe como quem decifra um enigma. O garçom trouxe vinho. O perfume encorpado se espalhou, mas o coração de Isabela já pulsava descompassado. Era só o começo, e ainda assim parecia estar no limite de um jogo perigoso. A chama da vela dançava sobre a toalha branca. Isabela respirou fundo para se acalmar, enquanto Afonso enchia as taças de cristal com o vinho rubro. O som suave do líquido contra o vidro se misturava à melodia da guitarra. Cada detalhe parecia feito para testar sua paciência e coragem. Ela girou a taça, o reflexo carmim brilhando nas lentes grossas. A mão trêmula quase derramou o vinho. Do outro lado, Afonso observava em silêncio. Era justamente essa quietude que mais a desconcertava, à espera de um juiz invisível, capaz de acelerar seu coração até o desespero. Está nervosa? A voz dele, grave, rompeu de repente, fazendo-a sobressaltar. Isabela sorriu sem graça. Um pouco. Não estou acostumada com encontros às cegas. Afonso inclinou a cabeça, o canto dos lábios curvando-se levemente. Nem eu, mas às vezes é justamente a cegueira que nos permite enxergar melhor. A frase caiu sobre ela como uma pedra. Isabela desviou o olhar, fingindo arrumar os cabelos rebeldes. Será que ele percebera a farsa? O garçom retornou com os cardápios. Afonso apenas lançou um olhar rápido antes de pedir o prato, decidido. Isabela escolheu o mais simples peixe grelhado, como para reafirmar seu disfarce até o fim. Durante a espera, Afonso não perguntou sobre trabalho, família ou hobbies superficiais. Em vez disso, lançou questões inesperadas, profundas, como quem escava a alma. Se tivesse apenas um dia para realizar todos os seus sonhos, o que faria? Qual foi a última vez que algo realmente a surpreendeu? Se pudesse mudar uma decisão do passado, mudaria? Isabela ficou atônita. Não era como outros encontros, onde só se falava de olhos e lábios. Ele a olhava através das lentes grossas como se buscasse algo mais, algo verdadeiro. A princípio, respondeu com hesitação. Depois, foi se abrindo, cada palavra um fragmento entregue. E Afonso ouvia com paciência, como quem monta um quebra-cabeça delicado. O olhar dele não julgava, não desviava, era o de um homem habituado à desconfiança, mas sedento por verdade. A comida chegou, perfumando a mesa. Mas Isabela quase não provou o sabor. Toda sua atenção estava em Afonso. Ele comia devagar, meticuloso, como se cada gesto fosse parte de um ritual. Ao final, ele repousou os talheres, recostou-se e disse: "Você é diferente." O coração dela falhou um compasso. "Diferente? Como assim? Você não tenta impressionar?" respondeu, o olhar semicerrado entre um sorriso e um desafio. "E isso me intriga." Um silêncio espesso caiu entre eles. Isabela quase riu um riso amargo. Se ao menos ele soubesse que toda aquela simplicidade era uma máscara para impressionar de outra forma, irônico. Mas ao mesmo tempo suas palavras atingiram o ponto mais vulnerável, o desejo de ser vista além da aparência. "Talvez eu só ache que não vale a pena", murmurou, num tom de leve provocação. Afonso arqueou as sobrancelhas, um brilho de interesse nos olhos. Ou talvez seja justamente isso que a torna mais impressionante. O ar entre eles parecia denso,
cada frase dele demolindo tijolo por tijolo do muro que ela construíra, e assustadoramente, o muro começava a ruir. O fado ganhou intensidade, a voz rouca do cantor, lamentando um coração abandonado às margens do Tejo. A guitarra vibrava, e Isabela sentiu-se também à beira de um abismo, bastaria uma palavra para cair. Afonso se inclinou para a frente, os olhos cinzentos cravados nos dela. Sem hesitação, disse em tom firme: "Eu sabia que você viria." As palavras cortaram como gelo e fogo ao mesmo tempo, sentença e promessa. Isabela estremeceu, a mão tremendo tanto que quase derramou o vinho. O que ele queria dizer? Não a conhecia, e ainda assim parecia ter certeza dela. O coração batia forte demais, abafando todos os sons do restaurante, risadas, talheres, guitarras, restando apenas o olhar dele, que a aprisionava. Nunca se sentira tão exposta, tão mergulhada em um jogo cujas regras pertenciam inteiramente ao outro. Uma voz sussurrou em sua mente: "Cuidado, Isa. Isso é só o começo." O olhar de Afonso ainda estava lá, como um fio invisível que prendia Isabela, roubando-lhe o ar. A frase "Eu sabia que você viria" ecoava em sua mente como a reverberação nas paredes de pedra da velha alfama insistente, sem desaparecer. Ela quis rir para quebrar aquele clima estranho, mas os lábios secos se recusaram a emitir qualquer som. Por fim, para escapar do cárcere daqueles olhos, Isabela baixou o rosto, pegou o guardanapo e o pousou no colo, fingindo estar concentrada em um gesto banal. Mas o coração batia como um pássaro em pânico. Por que ele dissera aquilo? Haveria algo que ela não sabia? "Curioso", murmurou, com a voz trêmula e um quase sorriso irônico. "Eu mesma quase não vim." Afonso inclinou levemente a cabeça, os olhos ainda fixos nela, como se cada palavra precisasse ser dissecada. Então respondeu devagar, com voz baixa e firme: "Justamente por isso. Pessoas que hesitam geralmente têm mais a dizer do que aquelas que correm para o primeiro convite." Isabela ergueu os olhos por trás das lentes grossas. A resposta não era galanteio nem frase feita. Era como uma lâmina sutil, certeira, tocando no segredo que ela sempre escondeu. Sim, já hesitara, já sentira medo, já quisera fugir. Será que ele percebera isso logo no primeiro olhar? O silêncio se instalou por alguns instantes, apenas a guitarra do fado preenchendo o espaço. A melodia parecia prolongar a tensão que pairava entre os dois. Isabela engoliu em seco e decidiu contra-atacar, recuperar o equilíbrio. "Então me diga", disse, esforçando-se para soar calma, "o que o senhor espera de um encontro assim? Uma conversa leve, algumas risadas, e depois cada um segue sua vida?" Afonso curvou levemente os lábios, mas não desviou o olhar. "Não. Se fosse isso, eu não estaria aqui. Nem você." A simplicidade da resposta a deixou sem palavras. Desajeitada, levou a taça à boca, esperando que o vinho escondesse sua inquietação. Mas cada frase dele apenas aumentava o mistério. O garçom retornou com a entrada, um pequeno prato de bacalhau delicadamente preparado. Isabela tentou se concentrar no aroma, mas não conseguiu sentir o sabor. Afonso, ao contrário, cortava cada pedaço com calma, como se fosse apenas mais um jantar qualquer. Entre o tilintar dos talheres, ele falou de novo: "Você acredita que todo mundo carrega uma versão de si que nunca mostra?" Isabela se sobressaltou, levantando o olhar. A pergunta bateu como um martelo contra a porta de seus segredos. Por um instante, teve a sensação de que ele enxergava através dos óculos, do cabelo despenteado, das roupas largas direto, até a verdade que ela escondia. "Talvez", respondeu devagar, cautelosa. "Alguns escondem por medo, outros porque acham que ninguém vai se importar." Afonso assentiu levemente, um sorriso enigmático no canto dos lábios. "E você? O que esconde?" O ar pareceu congelar. Isabela enrijeceu, a mão apertando o garfo com força. O coração martelava, o suor frio escorrendo pela nuca. Tudo nela gritava para fugir, mas a razão a obrigava a manter o disfarce. "Não escondo nada", disse, desviando o olhar para o relógio na parede. "Sou apenas eu mesma." Afonso soltou uma risada baixa, profunda, como o eco de um tambor em uma catedral. "Nada demais. Não acredito. Pessoas comuns não carregam nos olhos tanta defesa.
As palavras atingiram seu peito como uma flecha certeira. Ela não respondeu. Baixou o rosto e fingiu se concentrar na comida, mas a mão trêmula fazia o garfo tilintar no prato. Por dentro gritava: o que ele vê em mim? Do que ele desconfia? E se tudo for descoberto agora? Mas Afonso não insistiu. Continuou comendo em silêncio, os olhos atentos, como um caçador paciente. Justamente esse silêncio fazia Isabela se sentir encurralada em um labirinto sem saída. O restaurante Alfama foi mergulhando em um ritmo lento. O fado seguia no canto, a voz rouca cantando sobre um amor perdido às margens do Tejo. As lâmpadas douradas refletiam no vinho tinto, tingindo o ambiente com um ar onírico. Isabela se sentia em um palco, e Afonso, o diretor invisível que controlava cada detalhe. Ela tentava recuperar o fôlego, mas o olhar dele era inabalável. Toda vez que se erguia, era como se aqueles olhos cinzentos tocassem o lugar mais profundo de sua alma, o lugar trancado sob 1000 camadas de disfarces. Então, num gesto ousado, Isabela disse em tom desafiador: talvez o senhor esteja enganado. Eu sou tão comum quanto qualquer outra pessoa aqui. Afonso pousou o garfo, limpou os lábios com o guardanapo e apoiou a mão sobre a mesa. O rosto sereno, mas a voz cortante: se fosse tão comum assim, eu não estaria olhando para você desse jeito. O coração de Isabela se apertou. A frase soava como confissão e acusação ao mesmo tempo. Quis rebater, mas os lábios secos não se abriram. O garçom retirou a entrada e trouxe o prato principal. Afonso pediu carne com molho elaborado. Isabela, fiel à simplicidade, manteve o peixe grelhado. Ele nada comentou, mas o silêncio era como se cada escolha dela estivesse sob análise. Enquanto comiam, Afonso lançou outra pergunta. Se pudesse recomeçar sua vida do zero, o que faria diferente? Isabela congelou. Imagens da infância no subúrbio, as corridas pelas ruas de Pedra Branca, o olhar cheio de esperança da mãe, os amores breves que só enxergavam a aparência, tudo lhe veio à mente. O coração tremeu e quase deixou escapar a verdade. Eu queria não ser tão bonita, para que me vissem além disso, mas conteve-se, bebendo um gole de vinho antes de responder. Não sei, disse curta, fechando a porta que se abrira. Afonso inclinou a cabeça, os lábios curvando-se em um meio sorriso indecifrável. Talvez essa seja a diferença. Quem não sabe o que mudaria, talvez só tenha medo de admitir. As palavras a deixaram sufocada. Como ele podia ler sua alma com tanta facilidade? Ela tentou inverter o jogo. E o senhor? O que mudaria se pudesse? Dessa vez, Afonso demorou a responder. Os olhos escureceram, como se lembrassem de uma ferida antiga. Então murmurou: confiaria menos nas pessoas erradas. Apenas 4 palavras, mas carregadas de um peso imenso. Ele não explicou mais nada, mas o silêncio dizia muito mais que um discurso. Por um instante, Isabela sentiu uma estranha cumplicidade. Afinal, ela também estava ali com uma máscara, incapaz de confiar na verdade nua. Seguiram comendo em silêncio. Não um silêncio vazio, mas uma espera como se ambos soubessem que o verdadeiro diálogo ainda estava por vir. Quando à sobremesa chegou uma fatia de pastel de nata perfumado, Afonso recostou-se, os olhos presos nela. Não marquei este encontro para banalidades. Estou procurando algo diferente. Isabela franziu a testa, a colher suspensa no ar. Diferente? Em que sentido? Ele falou devagar, pesando cada palavra, no sentido de verdade, sem máscaras. O coração dela se contraiu. E se ele soubesse que agora mesmo estou escondida atrás de um disfarce, tentou engolir o doce. Mas o sabor açucarado se transformou em amargura. O olhar dele continuava firme, pronto para despir qualquer véu. Naquele instante, Isabela percebeu. O jogo que inventara não era nada simples. Afonso não era um homem fácil de enganar. Pelo contrário, parecia arrastá-la para um jogo mais profundo, um jogo em que ela mesma poderia ser a perdedora. A vela sobre a mesa encurtava, sua luz tremeluzente refletida nos olhos cinzentos de Afonso, que pareciam pedaços de vidro frios e ardentes ao mesmo tempo. E Isabela, atrás dos óculos grossos e do cabelo despenteado, sentia-se tragada por um redemoinho que ainda não compreendia. E quando ele voltou a se inclinar para a frente,
Isabela soube com certeza. Aquele era apenas o começo de um jogo cujas regras não estavam em suas mãos. A vela sobre a mesa já queimava até quase o fim, sua chama trêmula prestes a se apagar. O restaurante Alfama ia esvaziando, restando apenas algumas mesas com conversas baixas. Mas entre Isabela e Afonso, o ar parecia denso, como se nada além deles existisse. Isabela bebeu o último gole de vinho, tentando disfarçar a tensão. Imaginara que aquela noite terminaria com algumas palavras de cortesia, talvez um aperto de mãos, e depois cada um seguiria seu rumo. Mas Afonso não dava sinal algum de que pretendia encerrar. Pelo contrário, seu olhar se tornava cada vez mais penetrante, como se esperasse o momento certo para revelar um lance inesperado. Quando o garçom se afastou após retirar os pratos, Afonso se inclinou para a frente. Os cotovelos repousaram na mesa, as mãos entrelaçadas. Os olhos cinzentos fixaram-se em Isabela, e sua voz grave ressoou como se fosse a única coisa viva naquele espaço. Eu não marquei este encontro para conversar sobre trivialidades. Estou procurando alguém diferente. Isabela se sobressaltou, quase deixando o guardanapo cair. Franziu o senho, a voz embargada. Diferente. O que isso significa exatamente? Afonso silenciou por alguns segundos, escolhendo as palavras com cuidado. Então falou devagar. Significa que eu quero lhe fazer uma proposta. A frase caiu como uma lâmina gelada. Os olhos de Isabela se arregalaram, a mão apertando a taça vazia. Uma proposta? Para mim? Mas nós mal nos conhecemos. Ele inclinou a cabeça, os lábios curvando-se em um sorriso indecifrável irônico ou sincero. Impossível saber. Justamente por isso, porque não conheço você, quero saber quem é de verdade, sem disfarces, sem encenações. O coração de Isabela disparou. Se ele descobrisse que tudo naquela noite era apenas um papel, uma máscara, o que aconteceria? Tentou escapar pela ironia. Soa como se estivesse contratando alguém para um experimento. É isso? Afonso não riu. Retirou do bolso uma caneta, pegou o guardanapo de pano e rabiscou alguns números. Empurrou-o na direção dela. Isabela baixou os olhos e o ar lhe faltou. Era uma quantia exorbitante, suficiente não apenas para pagar meses de contas, mas para mudar sua vida inteira. Isso seria apenas o primeiro dia, disse Afonso, em tom calmo, quase frio. Mas não quero que aceite pelo dinheiro. Quero que aceite pelo que isso representa. O sangue subiu ao rosto de Isabela. Imediatamente dobrou o guardanapo e o empurrou de volta, as mãos trêmulas, porém firmes. Não sou mercadoria. Se acha que pode comprar meu tempo, está enganado. Um silêncio breve pairou. Afonso arqueou as sobrancelhas, e em seu semblante surgiu algo parecido com satisfação. Exatamente essa reação que eu esperava. Isabela arregalou os olhos, incrédula. Você é impossível. Talvez, respondeu ele, recostando-se na cadeira, os olhos ainda brilhando com um mistério inquietante. Mas acredito que você seja a única capaz de aceitar esse desafio sem me ver como uma conta bancária ambulante. O coração dela tropeçou. Uma parte gritava para levantar-se e ir embora, deixar para trás aquela situação absurda e perigosa. Mas outra parte se sentia atraída pela ousadia, pelo desafio inédito que ele representava. Isabela respirou fundo, ergueu o queixo e enfrentou seus olhos cinzentos. E se eu aceitasse, o que aconteceria? Afonso não piscou. Sua voz soou firme, cortante. Você entra no meu mundo, passa um mês ao meu lado, acompanhando cada passo meu. E no fim, decidimos se valeu a pena. As palavras abriram diante dela uma porta ao mesmo tempo radiante e sombria. Não sabia se atravessaria para um palácio ou um labirinto, mas seu coração intuía, não haveria volta. Isabela permaneceu imóvel, o coração batendo tão forte que parecia ecoar pelo restaurante. Um mês ao lado dele? Não como amante, nem como funcionária apenas ao lado. A ideia era absurda, assustadora e estranhamente tentadora. Isso é ridículo, sussurrou, a voz trêmula. Você nem me conhece. Mas Afonso se manteve sereno, o olhar inabalável. Justamente por isso. Quero conhecer, mas não quero máscaras. Não quero encenações. Apenas a verdade. Um riso quase amargo subiu à garganta de Isabela. Se ele soubesse que toda ela, ali, não passava de um disfarce,
Ainda falaria em verdade? Parece mais um teste do que um convite, retrucou. Pode chamar como quiser, respondeu Afonso, a voz grave sem se abalar. Para mim, é a única forma de não me enganar de novo. Isabela franziu o senho. De novo? Pela primeira vez, os olhos cinzentos dele revelaram um lampejo de dor. Sentou-se ereto, unindo as mãos sobre a mesa, refletindo alguns segundos antes de deixar escapar, em tom sombrio. Já estive cercado de pessoas que juravam me amar, mas quando precisei, quando tudo desmoronou por alguns meses, todas sumiram, inclusive aquela que pensei que ficaria. O peito de Isabela se apertou. Diante dela já não estava apenas um milionário enigmático, mas um homem marcado pela traição, que ergueu muralhas para proteger feridas invisíveis. Ela voltou a fitá-lo. Desde então, decidi que não quero mais ilusões. Quero apenas a verdade crua e nua. E de alguma forma, você me pareceu ser essa pessoa. As palavras a deixaram muda. Se ele soubesse a verdade, ainda diria isso? E se eu recusar? Conseguiu perguntar, numa tentativa de retomar o controle. Afonso deu de ombros, sereno. Então jantamos, nos despedimos, e cada um segue sua vida. Mas acredito que estaria desperdiçando a chance de algo maior. Howland. Isabela mordeu o lábio, o olhar fixo no guardanapo dobrado, onde o número ainda estava escondido. Pensou em seu pequeno apartamento na Rua Augusta, nas contas atrasadas, nas noites insones em que se perguntava se não seria para sempre apenas um rosto bonito sem história. Um mês poderia mudar tudo. Mas também a jogaria no mundo de um homem que mal conhecia, exceto pelo olhar que parecia atravessar. Lá, dentro dela, duas vozes em conflito. Uma gritava para fugir. A outra sussurrava que aquela era a oportunidade de provar algo a si mesma. Isabela ergueu o rosto, firme. E se eu aceitar, não espere que eu facilite sua vida. Os olhos de Afonso brilharam, um raro sorriso curvando seus lábios. Excelente. Eu também não pretendo facilitar a sua. A frase soou como o selo de um pacto invisível. As pernas de Isabela fraquejaram, mas dentro dela uma chama inesperada começava a arder. Ele se inclinou um pouco, a voz mais baixa, quase um sussurro de ordem e segredo ao mesmo tempo. Pense bem, Isabela. Pode ser apenas um mês, mas pode mudar tudo. Isabela segurou a taça com força, tentando conter o tremor das mãos. Sabia que, de alguma forma, acabara de entrar em um jogo do qual não haveria fuga. E mesmo com a razão alertando para o perigo, seu coração batia com uma estranha euforia. Quando se levantaram e deixaram o restaurante, a guitarra do fado ainda ecoava, como uma profecia. Uma história estava prestes a começar não pela verdade, mas por trás de uma máscara e por uma proposta misteriosa, capaz de mudar o destino de ambos. A manhã seguinte, em Lisboa, nasceu com uma luz pálida, gotas de orvalho ainda presas na pequena janela do apartamento da Rua Augusta. Isabela permanecia sentada na cama, o cobertor enrolado no corpo, os olhos perdidos em direção à janela. Não pregara os olhos durante a noite. Em sua mente, a proposta de Afonso repetia-se sem cessar, como as ondas batendo contra as pedras do Tejo. Um mês, ao lado dele, murmurou, os dedos desenhando círculos sem sentido no lençol. Isso é loucura, mas era justamente essa loucura que fazia seu coração acelerar. Parte dela queria telefonar para Beatriz, contar tudo sobre a noite anterior e pedir um conselho sensato, mas outra parte permanecia em silêncio, como se esse fosse um segredo impossível de compartilhar, nem mesmo com sua melhor amiga. Perto do meio-dia, o som estridente de uma buzina ecoou na rua. Isabela correu até a janela e seu coração falhou uma batida. Diante do prédio antigo, estacionava uma limusine preta, longa e reluzente, chamando a atenção de todos os olhares da rua. A porta do carro se abriu e um motorista de terno preto desceu. Postura impecável, olhar frio mas respeitoso. Ele ergueu o rosto, fitando a janela onde Isabela se encontrava. Apenas um leve aceno de cabeça, um chamado impossível de ignorar. Havia chegado a hora. Isabela respirou fundo, ofegante. Vestiu-se às pressas, mas acabou escolhendo a mesma roupa larga da noite anterior. Ajustou os óculos pesados sobre o nariz. Não, ainda não posso deixar cair essa máscara. Descendo as escadas estreitas,
Ouviu cochichos e risadinhas dos vizinhos curiosos. E então, diante da limousine, o contraste se fez gritante. Uma jovem de aparência desajeitada, prestes a entrar em um carro reservado para os poderosos. O motorista abriu a porta. Dentro, Afonso já a aguardava. O terno claro realçava sua figura, a gravata impecável, os olhos cinzentos fixos na janela, até se voltarem para ela no instante em que entrou. Ainda não desistiu. Sua voz soou, carregada de ironia. Isabela ergueu o queixo, firme, ainda não. Anne? A porta se fechou com um estalo, isolando-os do mundo. A limousine deslizou pelas ruas movimentadas de Lisboa, cruzando a Praça do Rócio, subindo e descendo ladeiras sinuosas da cidade. Isabela se encolheu em um canto, olhando pela janela escura, mas sentia os olhos de Afonso sobre ela, silenciosos e afiados. O silêncio não era incômodo, mas pesado como um tabuleiro de xadrez, onde cada jogador aguardava o próximo movimento. Por fim, o carro entrou em uma avenida ladeada por muros de pedra cobertos de musgo. Os grandes portões de ferro se abriram lentamente, revelando um caminho de cascalho. Isabela prendeu a respiração. Diante dela, erguia-se o Palácio das Colinas, uma fortaleza moderna de paredes brancas, telhados vermelhos e varandas abertas para jardins impecáveis. A imponência do lugar transmitia força e permanência, como se cada pedra fosse erguida para desafiar o tempo. Quando o carro parou diante da escadaria, Afonso desceu primeiro. Estendeu a mão, um gesto cortês, mas de autoridade. Isabela, com os dedos trêmulos, aceitou. E ao pisar no chão, sentiu-se transportada para um universo que não lhe pertencia. Avançaram por corredores de mármore, ladeados por quadros antigos e iluminados por lustres de cristal que espalhavam reflexos dourados. O som dos saltos de Isabela ecoava, cada passo soando como um juramento irrevogável. Chegaram a um salão amplo, provavelmente a sala de jantar principal. Sobre a longa mesa coberta por toalha branca, repousava um envelope. Afonso o pegou, abriu e entregou a Isabela. Dentro, não havia números exorbitantes como na noite anterior, mas uma folha manuscrita com linhas claras. Convivência por 30 dias, sem exigência de intimidade, apenas presença, apenas verdade. Isabela ergueu o olhar, atônita por trás das lentes. Você leva isso a sério demais. Anne? Afonso colocou sobre a mesa uma caneta tinteiro elegante, empurrando-a em sua direção. Levo tudo a sério, principalmente quando se trata de confiança. O salão mergulhou em silêncio. Ela olhou para o papel, para a caneta, depois para ele. Sabia que ao assinar, não estaria apenas entrando naquele palácio, estaria entrando na vida de um homem enigmático e perigoso. Mas também teria a chance de provar a si mesma que não era apenas um rosto bonito. A mão tremia, mas enfim o tinteiro tocou o papel. As curvas de sua assinatura encerraram o contrato improvisado. Afonso inclinou a cabeça, os olhos faiscando com algo indecifrável. Bem-vinda ao meu mundo, Isabela. O som da caneta secando no papel pareceu selar um destino. Ele dobrou a folha com calma ritual, guardando-a no envelope como quem sela um pacto eterno. Isabela olhou em volta. A mesa que poderia receber dezenas de convidados, as cadeiras de veludo alto, os retratos emoldurados de figuras desconhecidas, sentiu-se dentro de um museu vivo, cada objeto carregando histórias que ela não conhecia. Você vai se acostumar, disse Afonso, como se lesse seus pensamentos. Sua voz era calma, mas com uma ponta de desafio. Aqui, cada gesto é observado. Um arrepio percorreu sua pele. Observada por quem? Pelos criados? Pelos convidados de alta sociedade? Ou apenas por ele? A sensação de estar em um labirinto cheio de olhos invisíveis a fez sufocar. O mordomo idoso apareceu, cumprimentou Afonso e conduziu Isabela pela mansão. Salas se sucediam. A sala de estar com lareira de mármore, a biblioteca abarrotada de volumes encadernados em couro, corredores com pinturas a óleo. Cada espaço exalava poder e frieza. No quarto preparado para ela, Isabela quase perdeu o fôlego. A cama era tão grande que caberiam 3 pessoas. Cortinas brancas caíam até o chão. A janela revelava jardins podados com perfeição e colinas ondulantes ao longe. Tudo impecável, mas a perfeição
apenas ressaltava a distância entre esse mundo e o dela. Colocou sua pequena bolsa sobre a cama perdida em meio à imensidão luxuosa. No espelho dourado do canto, viu o reflexo. Cabelo preso de qualquer jeito, óculos grossos, roupas largas, uma farsa dentro de um palácio. À noite, o jantar foi servido na sala principal. A mesa longa estava posta como para uma festa com dezenas de convidados. Castiçais de prata, taças de cristal, porcelanas com borda dourada, mas havia apenas 2 lugares ocupados. Isabela sentiu-se como um pardal em meio a pavões. Enquanto ela se atrapalhava com talheres, Afonso movia-se com naturalidade, cortando a carne, erguendo a taça, falando de forma casual sobre a agenda do dia seguinte, como se a presença dela ali fosse a coisa mais óbvia do mundo. "Você parece desconfortável", observou ele, sem desviar os olhos do vinho. Isabela se sobressaltou. Pensou em negar, mas suspirou. "É difícil não se sentir deslocada, Afonso. Este lugar não é meu mundo." Ele ergueu os olhos, o olhar frio, mas profundo. "Talvez seja exatamente isso que eu queira. Ver se você consegue sobreviver em um mundo que não é seu." As palavras a deixaram sem ar. Baixou os talheres, fitando-o com firmeza. "E se eu não conseguir? Então terá descoberto algo importante sobre si mesma." Respondeu, inabalável. O silêncio caiu pesado. Isabela sentia-se em um tabuleiro de xadrez, diante de um adversário que calculava cada jogada, enquanto ela ainda aprendia os movimentos das peças. Após o jantar, voltou ao quarto tomada por contradições. O luxo ao seu redor parecia uma caixa dourada bela, mas aprisionadora. Deitada na cama imensa, fitou o teto ornado, e uma pergunta ecoou em sua mente. "Será que acabei de assinar a sentença do meu próprio coração?" Lá fora, o vento do Tejo sussurrava como um presságio distante. Isabela sabia. A partir de agora, cada respiração, cada passo, estaria sob observação, sob prova, e talvez jamais seria a mesma. Os primeiros dias no Palácio das Colinas passaram com um ritmo estranho. Pela manhã, Isabela acordava no quarto luxuoso, a luz do sol atravessando as cortinas pesadas e pintando as paredes de dourado. Tomava café na mesa tão comprida que parecia separar-los por um abismo. Afonso lia o jornal ou revisava documentos, erguendo os olhos de tempos em tempos, apenas o suficiente para endurecer o ar entre eles. Poucas palavras, quase nenhuma explicação, mas sua presença bastava para tensionar todo o espaço. À noite, porém, ele a transformava em sombra inseparável em meio aos eventos mais sofisticados, recepções em hotéis 5 estrelas, jantares beneficentes, encontros discretos com políticos influentes. Sempre a mesma cena: Isabela jogada no meio de um mar de vestidos cintilantes e ternos impecáveis, entre sorrisos radiantes e olhares tão afiados quanto lâminas. Na primeira vez, ao entrar no saguão iluminado do Avenida Palace, ela sentiu a onda de sussurros. Mulheres de batom vermelho e joias pesadas a examinaram de cima a baixo, lábios repuxados em risos disfarçados. Algumas murmuravam por trás de leques, outras sequer escondiam o desprezo no olhar. O vestido azul claro e simples que escolhera do closet da mansão parecia uma piada entre a profusão de seda e lantejoulas. Os óculos grossos completavam a caricatura. Isabela quase parou, desejando desaparecer, mas a mão de Afonso apertou a dela. Firme, quente, intransigente. Os dedos entrelaçados eram um comando: "Não recue." Então, em voz alta e clara, ele anunciou: "Esta é Isabela, minha acompanhante." Não havia hesitação nem pedido de desculpa em sua voz, apenas a segurança absoluta de quem não admite questionamentos. Isabela ficou surpresa. Olhou para ele, buscando uma explicação, mas o olhar cinzento permaneceu impenetrável. Sentiu gratidão e medo ao mesmo tempo. Gratidão porque ele não a deixava sozinha diante do escárnio. Medo porque talvez ela fosse apenas uma peça no jogo calculado dele. Enquanto atravessavam o salão, os cochichos eram inevitáveis. Ele enlouqueceu? Quem é essa mulher? Nem parece combinar com ele. Talvez seja algum experimento novo. O rosto de Isabela queimava. Quis soltar sua mão, mas Afonso a segurou ainda mais firme. "Olhe para mim", murmurou. "A voz grave só para ela." Isabela levantou os olhos,
e se encontrou presa no aço dos olhos dele. Você aguenta os olhares, Isabela, porque o mundo em que vivo não perdoa os fracos. As palavras caíram como um martelo. As pernas vacilaram, mas ela respirou fundo, erguendo o corpo sob as luzes dos lustres de cristal. Se aquilo era uma prova, não seria derrotada tão cedo. Durante toda a noite, Afonso a conduziu de grupo em grupo, trocando cumprimentos curtos, firmes, carregados de autoridade. Nunca soltou sua mão, ao mesmo tempo proteção e algema. E Isabela, a cada riso abafado às suas costas, repetia em silêncio: não fuja, não desista. No fim, ao entrar na limusine, soltou a mão dele de imediato. A voz saiu trêmula, entre raiva e confusão. Por que faz isso? Por que insiste em me exibir, mesmo sabendo o que todos pensam? Afonso voltou o rosto para ela, iluminado pela luz fria da rua. Porque preciso ter certeza de que você não foge diante da pressão. O mundo em que vivo não perdoa quem abaixa a cabeça. Isabela não respondeu. A brutalidade da frase era tão verdadeira que não havia argumento. Parte dela queria gritar que não pertencia àquele mundo. Outra parte queimava de vontade de provar que ele estava errado. Enquanto o carro cruzava a ponte, as luzes de Lisboa refletiam no Tejo como fragmentos de espelho. Isabela recostou-se, o coração em turbilhão. Pela primeira vez, não sabia contra quem lutava, contra o mundo ao redor ou contra o medo que pulsava dentro dela. Naquela noite, de volta ao palácio, ela caminhou apressada até seu quarto, deixando para trás o som firme dos passos de Afonso. Encostou-se à porta fechada, respirando fundo. Toda a noite parecia um furacão. Vestidos brilhantes, gargalhadas abafadas e, sobretudo, os olhares julgamentos em cada esquina. Sentou-se à beira da cama, retirou os óculos. Os olhos ardiam, vermelhos de tanto conter emoções. No espelho, viu-se pequena, encolhida dentro do vestido simples. Tocou o vidro com a ponta dos dedos e sussurrou: quem é você, Isabela? Uma mulher escondida ou apenas uma covarde? Não havia resposta. Andou de um lado a outro até a madrugada, depois abriu a janela. O jardim repousava imóvel sob a lua, roseiras podadas com perfeição, espectadores silenciosos de sua agonia. Era como viver em um teatro onde cada passo era observado. Na manhã seguinte, um bater à porta a fez estremecer. Uma criada entrou carregando uma caixa grande. Dentro, um vestido de gala vermelho escarlate e sapatos de salto cravejados de pedras. Sobre eles, um bilhete manuscrito, com a assinatura conhecida: hoje à noite outro evento. Vista-se para enfrentar o mundo. Isabela apertou o cartão com força. Quis atirar o vestido no canto e voltar às roupas largas, provar que não precisava se dobrar. Mas outra voz dentro dela sussurrou: não seja fraca, mostre que pode ficar de pé. Naquela noite, desceu as escadas usando o vestido vermelho justo, os óculos refletindo uma nova chama nos olhos. Afonso a esperava no saguão. Quando a viu, a boca se curvou em um sorriso quase imperceptível. Nenhum elogio, nenhuma palavra, apenas um olhar rápido que, ainda assim, fez seu coração tropeçar. O evento acontecia em uma mansão antiga às margens do rio. As mesmas faces de sempre, senhoras cobertas de joias, cavalheiros com charutos e copos de uísque, e os mesmos olhares frios quando a viram ao lado de Afonso. Mas desta vez, Isabela não baixou a cabeça. Ergueu o queixo, caminhando firme, mesmo que o coração batesse como um tambor. Cada olhar era uma flecha, e ela os deixava atingir sem recuar, como se testasse sua própria resistência. Em dado momento, ao parar diante de um grupo, ouviu claramente uma mulher sussurrar: ela não combina. Parece uma impostora. O sangue lhe subiu ao rosto. Antes que reagisse, Afonso respondeu, os olhos afiados como lâmina: talvez seja exatamente isso que eu preciso. Uma impostora que não finge ser perfeita. A mulher empalideceu e baixou os olhos para a taça. Isabela ficou atônita. As palavras dele eram escudo ou acusação? Uma impostora? Será que ele sabe? Na volta, o silêncio reinou. Mas Isabela sentia o olhar de Afonso sobre cada detalhe dela, como se fosse um cientista aguardando o resultado de um experimento. Deitada em sua cama, os olhos bem abertos, entendeu. O verdadeiro desafio não eram os olhares dos outros. Era a batalha contra o pavor de ser desmascarada.
Os dias seguintes no Palácio das Colinas seguiam um ritmo contraditório. De dia, Afonso desaparecia em reuniões intermináveis e telefonemas. À noite, ele quase sempre surgia na grande sala de estar, onde o fogo da lareira iluminava as paredes de mármore. No início, Isabela passava por acaso. Depois, aquilo se tornou um hábito. Sentava-se na poltrona próxima, um livro aberto nas mãos, mas os olhos desviavam constantemente para o homem silencioso à sua frente. Afonso permanecia imóvel, um copo de uísque na mão, o olhar perdido nas chamas, como se buscasse ali algo que o mundo inteiro jamais lhe dera. Numa dessas noites, enquanto a chuva batia contra as janelas e a sala estava tomada por um calor acolhedor, Isabela não resistiu. Fechou o livro e perguntou suavemente: "Você sempre age como se estivesse testando o mundo inteiro. Até comigo. Por quê?" Afonso ficou calado por alguns segundos. Seus olhos cinzentos refletiam o fogo como duas lâminas em brasa. Então respondeu devagar: "Porque já me enganei muitas vezes. Pessoas que juravam lealdade desapareceram na primeira dificuldade. Aprendi que confiança é um luxo perigoso." O coração de Isabela apertou. Percebeu que por trás da rigidez havia uma ferida que nunca cicatrizara. "Então essa postura arrogante é uma armadura?" Arriscou. Ele soltou uma risada breve, sem humor algum. "Talvez. É mais fácil ser inalcançável do que arriscar ser ferido de novo." O fogo estalava, projetando sua sombra gigante nas paredes, não de um milionário inatingível, mas de um homem solitário. Naquele instante, Isabela deixou de ver o Afonso ameaçador e enxergou apenas um ser humano cansado, lutando contra fantasmas antigos. Ela permaneceu em silêncio, mas o olhar suavizou. Parte dela quis se aproximar, tocar-lhe o ombro, prometer que nem todos abandonam. Mas outra parte tremeu porque também escondia um segredo por trás da máscara. Naquela noite, não falaram mais nada, mas o silêncio já não era pesado. Era quase um pacto, uma trégua discreta. Entre eles, uma porta se abrira. Depois daquela noite chuvosa, o costume se repetiu. Sempre que a escuridão caía, Afonso aparecia diante da lareira, e Isabela acabava escolhendo a poltrona ao lado. Às vezes levava uma xícara de chá quente, outras apenas se deixava ficar, ouvindo o crepitar das chamas. No começo, o silêncio parecia um campo de batalha, cada um em seu canto, sem ceder palavras. Mas pouco a pouco, Afonso começou a quebrar o silêncio com perguntas inesperadas. "Qual é o cheiro da sua infância?" perguntou certa vez, sem tirar os olhos do fogo. Isabela se surpreendeu, mas sorriu de leve. "O cheiro de pão quente saindo do forno da padaria da esquina. Eu corria para comprar ainda fumegando, queimava os dedos, mas não ligava." Afonso assentiu, e em seus olhos surgiu um brilho discreto de ternura. Na noite seguinte, outra pergunta: "Qual música a faz chorar, mesmo sem motivo?" "Elle a pensé, depois respondeu: uma canção antiga que minha mãe cantarolava enquanto lavava roupa. Nem sei o nome, mas sempre que ouço alguém assobiar parecido, sinto vontade de chorar." E assim, noite após noite, as perguntas se multiplicavam. Não sobre dinheiro, nem sobre poder, mas sobre memórias, cheiros, canções, fragmentos da alma. E Afonso as ouvia com atenção quase reverente, como se cada resposta fosse uma peça rara de um quebra-cabeça que queria completar. Isabela, por sua vez, às vezes também ousava perguntar: "E você? Qual é o sabor que mais lhe traz lembranças?" Ele refletiu antes de dizer: "O gosto amargo do café que meu pai tomava todas as manhãs. Eu odiava, mas agora sinto falta." A resposta a fez emudecer. Por trás da frieza, também havia nostalgia, lacunas impossíveis de preencher. Com o passar das noites, aqueles silêncios diante da lareira deixaram de ser assustadores. Tornaram-se uma forma de companhia silenciosa, onde podiam estar juntos sem máscaras urgentes, sem pressa. Bastava um olhar fugaz, um sorriso breve, e o coração de Isabela já batia acelerado. Mas todas as vezes, ao voltar para seu quarto, diante do espelho dourado, a realidade pesava. Via o reflexo da farsa, cabelo preso de qualquer jeito, roupas largas, os óculos grossos. Cada instante genuíno vivido junto dele nascia sobre uma mentira. E ela se perguntava:
noite após noite. Até quando conseguirei manter essa máscara antes que o fogo revele quem realmente sou? Numa tarde de fim de semana, Lisboa afundava sob uma chuva pesada. As gotas tamborilavam nos vidros do Palácio das Colinas, misturando-se ao uivo do vento vindo do Tejo. O céu cinzento envolvia as paredes brancas da mansão, mergulhando tudo em uma melancolia silenciosa. Exausta após uma noite de olhares julgadores no evento anterior, Isabela decidiu caminhar pelo jardim. Vestiu uma capa fina de chuva, levou um guarda-chuva. As pedras escorregadias brilhavam sob a água, as rosas pendiam, pesadas de tantas gotas, e o pequeno lago tremia em ondas suaves. Era uma cena de beleza triste, quase sufocante. No caminho coberto de eras, ela avistou uma silhueta sentada em um banco de pedra. Sem proteção, sem capa, a chuva caía sobre os ombros do terno escuro, escorria pelos fios de cabelo encharcados. O coração de Isabela falhou um compasso. Era Afonso. Ele permanecia imóvel, olhos cinzentos perdidos no horizonte enevoado, como se todo o mundo se dissolvesse naquela penumbra. Isabela correu até ele, abriu o guarda-chuva e o estendeu sobre a cabeça dele. "Você vai adoecer", exclamou, a voz tomada pelo susto. Afonso ergueu o rosto devagar. Os olhos, vermelhos, pareciam trazer o peso de uma batalha interna. Sorriu sem força. "Às vezes, preciso sentir que ainda sou humano. Nem que seja a chuva me lembrando de que não posso controlar tudo." As palavras a paralisaram. Isabela não encontrou resposta. Então, em vez de falar, fechou o guarda-chuva e sentou-se ao lado dele, permitindo que a chuva encharcasse também seus ombros. Ficaram ali, mudos, sob a água fria que queimava a pele, mas, estranhamente, aquecia por dentro. Não havia contratos, nem olhares alheios, nem máscaras. Apenas dois seres humanos frágeis, lado a lado, sob o mesmo céu cinzento. O tempo escorreu sem pressa. Quando Afonso estendeu a mão e segurou a dela gelada, trêmula, Isabela sentiu o murmúrio silencioso daquilo que ele não dizia. "Você não está sozinha. Eu também não." Naquele instante, ela compreendeu que via um pedaço do verdadeiro Afonso, um pedaço escondido sob muralhas de pedra. E foi justamente essa vulnerabilidade que fez seu coração estremecer mais do que qualquer poder ou arrogância. A chuva corria em filetes pelos degraus antigos do jardim. Os cabelos de Isabela grudavam no rosto, o vestido colava à pele. Normalmente, jamais se permitiria ser vista assim, mas naquele momento, a desordem não parecia fraqueza, parecia liberdade. Afonso permanecia em silêncio, os olhos fixos no horizonte turvo. A mão dele apertava a dela com força incomum, não como o gesto autoritário de sempre, mas como um pedido desesperado, quase infantil, de não ser abandonado. Por fim murmurou, a voz rouca entre a chuva: "Já mostrei a muitos um rosto que não era meu. Força, arrogância, poder. Mas a verdade é que há dias em que nada disso importa." Isabela virou-se para ele. As gotas escorriam pelo rosto de Afonso, confundindo-se com outra coisa, lágrima ou chuva. Ela não saberia dizer. E aquilo a fez prender a respiração. O homem que o mundo via como inatingível estava ali, quebrado, perdido debaixo da tempestade. "E por que me mostra isso?" perguntou baixinho. Ele fechou os olhos. Demorou para responder. "Porque, de algum modo, sei que você entende. Você também carrega algo que não mostra ao mundo." Isabela se enrijeceu. As palavras dele atravessaram uma máscara que ela guardava com tanto zelo. Será que já percebeu? Desviou o olhar, tentando esconder o pânico. "Todos têm segredos", respondeu, firme na voz, mas não no coração. "Alguns preferem enterrar los." Afonso abriu os olhos e a fitou, como se tentasse arrancar a verdade de dentro dela, mas suspirou, soltando sua mão, que caiu pesada sobre a coxa. "Talvez seja isso que nos une. Dois mascarados cansados de suas próprias máscaras." A frase ecoou em Isabela como um sino profundo. Quis negar, dizer que ele estava enganado, que tudo era apenas um jogo de sua parte, mas seus lábios tremeram e não saiu som algum. Em silêncio, abriu o guarda-chuva novamente, cobrindo os dois. Afonso ergueu o olhar, surpreso. "Não quero que adoeça", disse ela, voz suave. Ele a observou por longos segundos antes de assentir. E nos olhos cinzentos,
Isabela percebeu algo inédito. Não cálculo, não dureza, mas uma faísca tímida de esperança. Levantaram-se juntos. Caminharam devagar até a mansão, dividindo o pequeno espaço sob o guarda-chuva. Os ombros se tocavam, e o calor desse contato se espalhava pelo frio da chuva de Lisboa. Naquela breve intimidade, Isabela soube que um novo laço nascera entre eles frágil, mas tão real que assustava. Mais tarde, deitada na cama imensa, ela não conseguiu dormir. A lembrança da mão trêmula de Afonso, do olhar dele confessando a própria fraqueza, voltava sem cessar. O coração pulsava em turbilhão, entre ternura e medo. E uma pergunta a assombrava: se um dia ele descobrir que eu também escondo um rosto que não é meu, ainda me olhará como olhou hoje? Depois da noite chuvosa em Lisboa, o ar no Palácio das Colinas parecia diferente. Afonso mantinha o hábito de se sentar diante da lareira, mas agora falava mais. As perguntas deixaram de soar como testes. Eram lembranças, pedaços de infância e de perdas que ele começava a compartilhar. E quanto mais ele se abria, mais Isabela sentia o peso da culpa. Porque cada vez que via a confiança nascer nos olhos dele, lembrava-se da verdade amarga. Tudo o que Afonso enxergava ainda era apenas uma máscara. Numa tarde, ele anunciou que teria uma reunião importante no centro da cidade e pediu que Isabela se preparasse para acompanhá-lo. Assim que a porta se fechou atrás dele, ela suspirou fundo, retirou os óculos grossos, soltou o cabelo preso. No espelho, a mulher real surgiu, cabelos castanhos soltos em ondas, o rosto iluminado sem precisar de maquiagem, olhos azuis brilhando livres do disfarce. Aquela era a Isabela verdadeira. Ela abriu a janela, deixou o sol da tarde invadir o quarto. Por alguns minutos raros, sentiu-se leve, como um pássaro libertado da gaiola. Mas a paz durou pouco. Uma batida na porta a fez estremecer. Imaginou que fosse uma criada e procurou os óculos às pressas tarde demais. A porta se abriu. Afonso estava ali, o paletó pendurado no braço, a gravata afrouxada. Voltara mais cedo. Seus olhos cinzentos pararam nela. Fixos, congelados, o tempo pareceu suspenso. O vento entrou pela janela, bagunçando os cabelos soltos de Isabela. Não havia mais como esconder. Então era isso. A voz dele saiu rouca, surpresa e decepcionada. Isabela tentou falar, mas a garganta secou. Eu posso explicar. Afonso avançou devagar, sem desviar os olhos do rosto descoberto dela. Cada passo dele fazia o coração dela bater como se fosse explodir. Desde o início, eu sabia que havia algo escondido, murmurou. Mas nunca imaginei que fosse isso. Eu não queria enganar você, sussurrou Isabela, os dedos apertando o vestido. Eu só queria ser vista além da aparência. Sempre fui julgada pelo que mostro por fora. Quis saber se alguém poderia olhar mais fundo. Ele parou diante dela, os olhos escurecidos, depois virou-se para a janela, o maxilar rígido. Quando falou, a voz estava carregada. Então decidiu começar tudo comigo com uma mentira. As palavras a atingiram como lâminas. Estendeu a mão para ele, mas esta caiu no ar, sem coragem de tocar. Lô. Afonso, tudo o que compartilhei foi real. Cada silêncio, cada conversa, nada foi fingimento. Só a fachada era falsa. Ele se voltou. Os olhos doloridos, porém frios. E como posso acreditar nisso agora? As lágrimas arderam nos olhos dela. O quarto mergulhou num silêncio pesado, quebrado apenas pelo vento e pelo bater descompassado dos corações. Afonso deu um passo para trás, como se a distância física fosse a única defesa contra a sensação de traição que o sufocava. Seus olhos, antes tão duros, agora se enevoavam de dor. Eu abri portas que não abro para ninguém, disse lentamente. Mostrei um lado meu que o mundo nunca vê. E você, Isabela, você esteve mascarada o tempo todo. As lágrimas correram pelo rosto dela. Não foi para te ferir, foi medo. Medo de ser reduzida, mais uma vez, a algo superficial. Você não entende o que é ser sempre olhada, nunca ouvida. Ele riu baixo, amargo. E acha que eu não sei o que é ser usado. Já vi dezenas se aproximarem por causa do dinheiro, do poder, da ilusão de segurança. E agora até você, que eu pensei ser diferente, começou comigo com uma mentira. Não, Isabela chorou, tentando se aproximar, mas ele recuou.
Eu não sabia que seria você. Não sabia que encontraria alguém que realmente fosse me ouvir. A mentira era só a aparência. Tudo o resto era eu. Afonso virou de costas. Apoiou as mãos na janela. Os ombros largos estremeceram levemente, mas a voz permaneceu firme. E como eu diferencio agora o que era você e o que era disfarce? O quarto pareceu se tornar um túmulo de gelo. O coração de Isabela despencou. Ela avançou, implorando. Afonso, olhe nos meus olhos. Tudo o que senti, tudo o que disse, foi verdade. Só escondi o exterior. Mas o coração nunca mentiu. Devagar, ele a encarou novamente. Havia lágrimas nos olhos cinzentos, mas a dor era tão densa que quase a fez ajoelhar. O pior não era a raiva, era a desilusão gravada naquele olhar. O silêncio prolongou-se até que ele respirou fundo e caminhou até a porta. A mão pousou no trinco. Antes de sair, voltou o rosto uma última vez. Preciso de tempo. 3 palavras curtas. Não um grito, mas uma sentença. Não uma ruptura, mas uma barreira invisível entre eles. Afonso saiu. A porta fechou-se atrás dele. Isabela caiu de joelhos no chão, cobrindo o rosto com as mãos, soluçando. Naquela noite, o quarto luxuoso transformou-se em uma prisão gelada. Cada objeto reluzente parecia ecoar a falsidade que agora a sufocava. E Isabela entendeu. Não importava quantas justificativas tivesse, o segredo estava exposto e com ele. A confiança frágil que haviam construído se quebrara em pedaços impossíveis de colar de imediato. No dia seguinte, o ar no Palácio das Colinas transformou-se por completo. Se antes os cafés da manhã já eram silenciosos, agora se tornaram uma tortura. Afonso sentava-se na cabeceira, os olhos cravados no jornal, o rosto gelado. Isabela, no outro extremo da mesa, torcia o guardanapo entre os dedos, o coração acelerando a cada vez que o olhava de relance. Não havia mais perguntas inesperadas à beira da lareira, nem a mão firme guiando-a entre multidões luxuosas. Restavam apenas gestos frios, distantes, olhares desviados, frases curtas, polidas demais, como se fossem estranhos obrigados a dividir o mesmo espaço. Isabela tentou algumas vezes romper o silêncio. Afonso, precisamos conversar. Ele não ergueu os olhos, cortando-a com frieza. Não agora. 2 palavras afiadas como lâminas. Isabela mordeu os lábios, engolindo tudo o que queria dizer. Nos dias seguintes, Afonso enterrou-se no trabalho. A porta do escritório permanecia fechada, sua voz grave ecoando em intermináveis telefonemas. Isabela vagava pela mansão como um fantasma, perdida em corredores compridos demais para a solidão. À noite, deitada em seu quarto frio, lembrava-se de cada instante à beira do fogo, de cada olhar sob a chuva, de cada toque fugaz. As lembranças doces agora se tornavam punhaladas. Desejava se explicar, desejava tocar, mas o muro entre eles parecia crescer a cada dia. Afonso também não dormia. No escritório, entre pilhas de documentos, ficava imóvel, o olhar distante. Via Isabela na mente, a mulher discreta de óculos, a que ria timidamente diante de suas perguntas, e também a mulher deslumbrante que encontrara sem máscara. Não sabia mais o que o atraía. Teria sido enganado pela fachada, ou fora justamente a coragem dela em escondê-la que o fascinara. Cada vez que lembrava da mão dela apertando a sua debaixo da chuva, o peito doía. Mas logo o orgulho ferido rugia dentro dele. Ela mentiu, e assim escolhia o silêncio, ainda que o desejo queimasse por dentro. Isabela, nas madrugadas insones, perguntava-se: se ele nunca me perdoar, conseguirei viver aqui, ou apenas estou adiando o inevitável? Numa manhã, despertou com o sol invadindo o quarto. O silêncio era sufocante. Sentou-se à escrivaninha, pegou uma caneta e escreveu algumas linhas em uma folha em branco. Logo depois, amassou o papel e o jogou fora. A ideia de partir crescia dentro dela, mas o coração ainda agarrava a esperança. No jardim caminhou entre roseiras floridas e pedras úmidas de orvalho. A beleza que antes a encantava agora só lembrava a distância invisível entre ela e Afonso. Se eu for embora agora, será que ele ao menos notará? Enquanto isso, no escritório, Afonso tentava se afogar nos relatórios, mas cada folha se confundia com a imagem de Isabela.
Imóvel diante da lareira, os olhos marejados sob a chuva, o sorriso contido ao responder-lhe. Apertava a caneta entre os dedos, consumido pelo conflito. O orgulho não permitia o perdão fácil, mas o desejo não permitia o esquecimento. E nas noites em que encarava a sala vazia, o olhar preso à poltrona onde ela costumava sentar-se, sentia-se incompleto, como se lhe faltasse um pedaço vital. Uma noite, Isabela criou coragem e foi até a porta do escritório. Ficou ali, imóvel, escutando a voz grave dele ao telefone. Quando ergueu a mão para bater, o medo a paralisou. E se ele me rejeitar de novo? Deu meia volta. Lá dentro, Afonso ergueu os olhos dos papéis e encarou a porta em silêncio. Não ouviu batidas, apenas a ausência delas. Passou as mãos pelo rosto, exasperado. Por que ela não entrou? Naquela noite, duas pessoas, sob o mesmo teto, estavam separadas por um oceano de silêncio, ambos desejando romper a muralha, mas presos entre orgulho, dor e medo. Isabela chorou sozinha na cama, certa de que não poderia continuar assim. O coração clamava para correr até ele. A razão sussurrava: talvez seja a hora de partir. Afonso, solitário diante da lareira, encarava o uísque nas mãos e se perguntava: se eu a deixar ir, terei coragem de viver com esse vazio? Naquela manhã, Lisboa acordou cinzenta, o Tejo coberto por neblina. O Palácio das Colinas parecia segurar a respiração, como se aguardasse algo inevitável. Isabela despertou cedo, o coração pesado. Sabia que não poderia suportar mais dias de silêncio. Cada passo dentro daquela casa parecia um labirinto sem saída. Afonso não falava. Ela, exausta de esperar, sentou-se à mesa e escreveu numa folha em branco. A mão tremia, mas as palavras surgiram como libertação. Não foi mentira, foi medo. Se ainda houver espaço para a verdade, você sabe onde me encontrar. Dobrou o bilhete e o deixou sobre a mesa de cabeceira dele. Os dedos roçaram a madeira fria, o coração apertando. Uma parte dela ainda sonhava que ele leria, entenderia, correria atrás dela. A outra sabia. Era apenas uma chama frágil ao vento. Arrumou suas coisas quase nada, só a pequena mala com que havia chegado. O quarto luxuoso permanecia intacto, como se ela jamais tivesse deixado ali qualquer rastro de si. Ao descer as escadas ao amanhecer, os saltos ecoaram no salão vazio, cada som cortando-lhe o peito. Retratos nas paredes, lustres de cristal, tudo parecia despedir-se dela com indiferença. O velho mordomo a viu à porta. Surpreso, apenas inclinou a cabeça, compreendendo que aquela decisão não poderia ser detida. Um táxi aguardava do lado de fora. Quando o portão de ferro fechou atrás de si, Isabela sentiu como se um capítulo inteiro de sua vida tivesse acabado. Encostou a cabeça no vidro, vendo o palácio sumir na névoa, lágrimas correndo silenciosas. No andar de cima, Afonso saía do escritório após uma noite em claro. Buscava café quando avistou o bilhete dobrado. Leu cada palavra, a respiração falhando, os dedos trêmulos. Não foi mentira, foi medo. Sentou-se pesadamente, a mão cobrindo o rosto. Todas as muralhas de orgulho desmoronavam. Lembrou-se do sorriso tímido dela, do olhar molhado na chuva, da voz suave à beira da lareira. Tudo havia sido real. Só a aparência era disfarce. E ele, por medo de ser ferido, não lhe dera a chance de provar. Uma escolha se impunha: deixá-la ir para sempre e conviver com o vazio, ou atravessar o próprio orgulho e segurar a única coisa que lhe dera vida de verdade. O coração disparou. Afonso nunca se sentira tão apavorado, não pelo dinheiro ou poder, mas pelo risco de perder a mulher que agora se afastava. Ergueu-se de súbito, o bilhete amassado ainda na mão. Desceu as escadas às pressas, o som dos passos ecoando no saguão. O carro esportivo arrancou em meio à névoa lisboeta. As ruas despertavam, mas em sua mente só havia um grito: eu não posso perdê-la. No táxi, Isabela via a cidade passar. Cada esquina parecia lembrá-la de que retornava à sua vida simples, sem máscaras. Mas o coração latejava em dor. Murmurou: adeus, Afonso, e a voz se quebrou em lágrimas. De repente, uma freada brusca. Um carro esportivo negro bloqueava o táxi. A porta se abriu. Afonso desceu. Sem terno impecável,
Apenas um casaco jogado às pressas, a gravata solta, mas os olhos cinzentos ardiam como nunca. Ele abriu a porta do táxi, tomou-lhe a mão com firmeza. Isabela, a voz rouca, trêmula. Eu não consigo mais ficar longe de você. Oh. Ela, atônita, os olhos vermelhos. Depois de tudo, depois do que você disse, por que agora? Ele apertou a mão dela, fixando o olhar, porque percebi que também vivia atrás de uma máscara. Arrogância, distância, frieza, tudo era medo. O mesmo medo que você escreveu aqui, ergueu o bilhete amarrotado. Não foi mentira, foi medo. Nosso medo é o mesmo. As lágrimas de Isabela romperam. Todas as barreiras caíram. Eu devia ter confiado em você desde o início, e eu devia ter confiado em nós, mesmo depois da revelação. Mas não quero perder mais tempo. Afonso tirou do bolso um pequeno estojo de veludo azul. Abriu, um anel delicado, brilhando sob a luz da manhã. Isabela, disse, a voz embargada, não quero um mês, nem um contrato. Quero a vida inteira. Casa comigo. O mundo parou. O barulho da cidade sumiu. Só o coração dela pulsava descompassado. Cobriu a boca com a mão soluçando. Isso é loucura. Afonso sorriu, sem orgulho algum. Apenas um homem nu diante do amor. Não, isso é amor. E pela primeira vez, não tenho medo de dizer. Lô. O coração de Isabela explodiu em choro e riso. Ela assentiu, os lábios tremendo. Eu aceito. Ele a puxou contra o peito, abraçando-a como se temesse perder. Lá de novo. O beijo que trocaram não era mais jogo, nem disfarce. Era entrega total, duas almas despidas de medo. Pedestres pararam, sorrindo diante da cena sob a garoa suave de Lisboa. Mas para Isabela e Afonso, não havia mais ninguém. Daquele dia em diante, não houve contrato, nem máscaras, nem testes. Apenas dois seres humanos que ousaram mostrar as próprias cicatrizes, os próprios medos, e ainda assim escolheram amar. Porque o amor verdadeiro não nasce da perfeição, mas da coragem, a coragem de ser visto por inteiro,